Então, todo mundo está comentando sobre essa questão da criança, né, que recebeu uma dose muito alta de adrenalina, um absurdo. Eu não entendo o processo médico ali todo, mas parece que só a enfermeira que está muito no destaque, né? Tem outras pessoas envolvidas, tem médico, tem pessoas da farmácia, né? Então tem muita gente ali para estar sendo responsabilizada. Eu estava vendo um vídeo aí do rapaz da enfermagem e tal, procurando saber o que poderia ser feito para reverter. Cara, eu acho que não tem como reverter uma quantidade de adrenalina daquela em uma criança. Acho que não teria. O rim, sistema renal colapsa. Eu acho que não existe forma. Poderia, a partir de hoje, ser pensado numa forma. Só que o que a gente vai fazer a partir de agora que uma criança morreu? Eu olhando lá o pai triste, cara, na reportagem tu vê o último abraço daquele pai, uma pessoa que eu acho que nem caiu a ficha direito ainda. Mas, pô, você vê pelo semblante do cara que, pô, cara, você imagina como é que esse cara tá por dentro. Acho que não caiu a ficha ainda. Mas o que vai ser feito a partir de hoje? Porque não é a primeira vítima, tá? Nós tivemos um caso de uma criança que recebeu 0,50 de prata nos olhos, ao invés de 0,5. Se eu não me engano, a contagem é essa daí, que eu não entendo muito bem dessa parte. Mas eu sei que o negócio era para verruga e erraram lá a quantidade, pegaram de verruga e botaram no olho da criança e cegou a criança. Nós tivemos injeção de vaselina. Cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a saúde? E os protocolos de segurança para essas coisas não mudam. Alguma coisa precisa ser feita para que essas coisas não ocorram. Será que vai ter que ter uma pessoa especialista em analisar tudo que vai ser feito? Porque eu acho que tinha que ter uma pessoa, uma segunda opinião. Eu vou dar aquela injeção ali, o técnico de enfermagem vem, analisa a receita, compara aqui comigo. Tá tudo certinho? Tá. Posso dar a injeção? Pode, tá certinho. Porque, cara, tá surreal, né, as coisas. Nós temos situações de médicos falsos que já foram descobertos por técnicos de enfermagem, tá? Essa função do técnico de enfermagem é muito importante porque essa galera é muito experiente em aplicar injeção. Eu estava numa clínica, não vou citar o nome aqui, sendo atendido por uma médica muito jovem, quando de repente entrou um técnico de enfermagem e disse assim: doutora, eu não vou aplicar essa injeção aqui não. Ué, mas por quê? Porque eu nunca usei dessa forma aqui, essa daqui eu nunca fiz. A doutora olhou, estava errado. Ela tinha pesquisado lá no computador, né? Por que esse pesquisa no computador? Não sei, talvez possa ser que eles precisam de saber se aquele medicamento ainda está em uso, né? Pode ser que na época da faculdade a pessoa aprendeu aquele medicamento e foi tirado pela Anvisa aí foi tirado, né, de circulação. Por exemplo, o Gingilone. Era a única porcaria que dá para curar a exafta e hoje em dia tu não acha. E a gente sabe que os bons medicamentos vão perdendo eficácia com o tempo, né? Aquilo que cura não está sendo vendido, está sendo vendido aquilo que trata, que para você ficar escravo do medicamento. E o medicamento está sendo vendido assim, ó, como se fosse bala, né? As coisas estão meio que estranhas, né? Mas nesse caso aí eu vi o técnico de enfermagem se recusar. Eles têm bons estudos, tá? Agora, precisa para chegar a trabalhar num lugar, precisa-se de ter uma boa experiência. Não pode pegar uma pessoa assim que tem poucos meses de formado e já colocar lá sozinha para estar fazendo. Ela tem que estar um bom tempo de acompanhamento. Eu não sei qual é o problema, se é pagar pouco, né? Se poucos pagamento mais curtinho, né? Por isso contrata a pessoa assim. Eu não sei se é porque a pessoa vai aceitando tudo e uma pessoa que já está experiente já não vai aceitando ultrapassar o seu horário ou fazer muitas jornadas. Eu só sei que na questão da enfermagem eles estão lutando não só pela questão de um salário melhor, mas pela carga horária reduzida, né? E realmente a pessoa trabalha em hospital com sangue, pus, pessoas mortas. Essas pessoas, elas possivelmente alguns vão perdendo certa sensibilidade, tá? Porque vai vendo muita coisa. Podem ter pessoas ali doentes psicologicamente que nem sabem que estão doentes.
porque é muita pressão. Eu vejo trabalhando em pé. Tem um hospital aí, cara, que a pessoa tá trabalhando, daqui a pouco chega um doido, cara, que era pra estar na ala psiquiátrica, e o cara tá solto lá, andando no meio do hospital e do lado da cama de gente, de pessoas, a ponto de puxar um dreno, puxar um acesso ali e prejudicar, ou até cometer um abuso. Tem lugares que é muito bagunçado. Hoje em dia, eu vejo que existem hospitais que colocam a enfermagem no meio dos pacientes. Fica a cadeira ali, né? E a pessoa fica ali no meio. Só que, imagina, você lidar com o público é uma perturbação só. O público acha que tudo tem que se chamar enfermeira, né? A enfermeira vai lá, ela tem que ter os horários para fazer o medicamento, mas ela também tem que ter um desligamento, gente. É muita gente. Eu acho que o sistema de saúde está muito sobrecarregado e essas pessoas, elas estão recebendo todas as afrontas da população, né? A população está afrontando. Imagina, você está no hospital onde não tem maqueiro. Qual a culpa da enfermagem? Qual a culpa do médico? Existem lugares que eu estava vendo pessoas chegando em UPAs para ter um atendimento e lá não tem um atendimento daquele tipo de especialização. E a pessoa fica desesperada, porque está com uma pessoa ruim no carro, né? Com problema de saúde e quer ser atendido. Por que essas coisas acontecem? Porque as pessoas antigamente eram acostumadas a ir ao hospital geral. Ou seja, tu chega no hospital geral, tem tudo, tem divisórias. Começaram a criar um monte de UPAs, né? Então, às vezes, a pessoa é mordida de cobra e leva para a UPA. Se tu levar para a UPA, a pessoa vai morrer. Na UPA não tem. Eu fiz até vídeo aí sobre isso. Não tem soro antiofídico, não tem soro escorpiônico. Não tem essas coisas. O que vai ter aqui, você tem que procurar hospital referência. O hospital de referência no Rio de Janeiro é Pedro II, Santa Cruz e Lourenço Jorge da Barra da Tijuca. Eu fiz vários vídeos falando disso. Eu peguei o link da bio da Fiocruz, botei no meu Instagram, por quê? Pela dificuldade que se tem de achar os locais em todos os estados, tá? Então, uma criança, por exemplo, de até 10 anos, ou um idoso, se ela tomar uma picada de escorpião amarelo, em 3 horas morre. E você não pode errar. Primeira coisa, ligue para o Corpo de Bombeiro, 193, pega o endereço do lugar do seu estado, pega o telefone e já liga, porque o troço é condicionado em geladeira, dura 36 meses de geladeira, de 2 a 8 graus, ou seja, se não tiver, aquele hospital não tiver geladeira boa, estiver faltando energia, se aquele polo não existir mais, você não pode errar. São 3 horas, você não pode errar. Então, aconteceu em Itaguaí, falei sobre isso, o garoto foi picado de cobra, só tinha no Pedro II. Só que de cobra tem soro em pó, tá? O que o hospital poderia ter feito? Ligado para o Corpo de Bombeiro, pelos sintomas, o médico lá onde a criança estava saberia qual a espécie de serpente e pedia para vir um soro ou acondicionado de forma congelada, deve ter alguma ambulância ou moto, né, com algum isopor, alguma coisa que pudesse acondicionar de 2 a 8 graus, que é o que o soro antiofídico tem ali, e também o soro antiescorpiônico fica acondicionado, ou em pó, e trazer, porque o soro é feito por espécie, não por tipo de cobra. Eu não tenho um soro para jararaca e outro para cascavel, não, é para um grupo de espécie, tem que ser espécie nativa, foi o que eu falei no outro vídeo. Se for uma espécie de serpente estrangeira, traficada, ou um escorpião de outro país, a gente não tem um soro aqui. Aí é só no Butantan em São Paulo, ou talvez na Fiocruz, né? Ou talvez na Fiocruz, tá? Acho que é Instituto Vital Brasil. Então, aqui a gente tem de referência aos animais da nossa área. Mas eu vi a dificuldade, e aquele jovem em Itaguaí acabou morrendo, porque o polo que tinha lá foi desfeito, porque talvez não tinha ali muitas questões de ataque, e o dia que precisou, aquele dia pessoas assim mordidas de serpente, o dia que precisou não tinha. E a pessoa procurou lá e não tinha próximo. E aí? Como é que faz? Deixa a pessoa morrer? Ninguém faz uma força-tarefa. Liga pro Corpo de Bombeiro, que é pertinho do Pedro II. Os sintomas é esse. Traz 2, 3 de espécies, né, de grupos que são do Brasil. Se estragar não tem problema. O problema é a pessoa não morrer.
chegou lá, injetou, talvez possa ser que não dê tempo. Eu acho que dava tempo, se fosse feito de forma rápida. Santa Cruz para Itaguaí, espero que no futuro se consiga ter empresas de drone que façam esse transporte, né? O drone, aqueles drones que tem ponto fixo, né? Que já estavam criando aí para fazer entregas, entregava nos hospitais. Poderia ser repensado isso daí. O próprio drone fazia a entrega do material que fosse necessário, né? Então teve lugares aí que eu botei no comentário do Corpo de Bombeiro, tem 600 e poucas pessoas comentaram, expliquei essa situação e achei que as pessoas realmente estavam em dúvida. Eu fiz um trabalho ali, né? Que eu gosto de fazer o relato, eu faço os meus rascunhos, não sou especialista na área, mas eu faço meus estudos, e ali percebi aquela fragilidade. Coloquei lá no link da bio do meu Instagram, a pessoa clica ali, já entra, já acha todos os estados com todos os hospitais e número de telefone na bio. E falei, galera, bota na bio do seu Instagram, do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro pode fazer um aplicativo pelo celular também, colocar aquele linkzinho ali, e a pessoa entra e acha ali Acre, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, vai saber todos os polos e o número do telefone, liga antes, ou liga para o 93 Corpo de Bombeiro, sempre que você precisar de alguma coisa. Eles podem localizar no sistema lá, mas sempre liga para saber se tem lá o soro, para você não dar uma viagem perdida e colocar em risco a tua família. E teve gente que falou que, cara, o hospital mais próximo que tem isso aí é 84 quilômetros. Então, se não tem, tem que ter um polo. Lugares como São Paulo e Minas Gerais são os que tem mais ataque, né, de serpentes de escorpião. São os que tem mais gelado. Nós temos no Brasil quase 200 espécies aí catalogadas, mas nem todos são venenosos. A taxa de letalidade do escorpião, do ataque, é de 0,58, é muito baixa. Tem as faixas de risco, né? Criança de até 10 anos, eu sempre uso a faixa de 14 para baixo, mas dizem que até de 10 anos para baixo, e idosos. E eles também atacam os animais, né? Então, eu não sei como é que é feito a vacina do animal, não sei se é igual, mas também ataca os animais. O amarelo e o preto acho que são os escorpiões mais brabos. E tem muitos que não tem veneno. Mas aí tomou a picada, tem que ir tomar o soro anti-escorpiônico. Por quê? A cada 24 horas a chance aumenta de 42% de você ter complicações. Então isso daí é a matéria de estudo. Fiz um estudo sobre a raiva também, que eu achei muito importante. Depois vocês verem lá, falei sobre... Existe vacina da raiva, né? Só que só as pessoas que trabalham com esse material, né, nos laboratórios, pessoas que trabalham na questão veterinários, pessoas que trabalham em caverna por causa dos morcegos, porque a raiva é uma zoonose. Zoonose significa que é uma doença que dá no animal e que pode ser passada para o ser humano. E a morte é quase, tipo assim, quase certeza que você vai morrer. 100% se não tomar ali as providências. Então tem ali, a pessoa tomou uma mordida, tá com raiva, recebeu o vírus da raiva. Existe uma combinação entre o soro antirrábico com a vacina antirrábica com o soro que foi criado para poder dar essa dose no momento em que a pessoa realmente sofreu aquela letalidade. Tem avanços, né, nível 3 e tal, mas as pessoas que trabalham já têm a vacina, já tomam a vacina. Então quando a pessoa atinge foi mordida, tá com a raiva, tá no nível 3, eles fazem uma combinação do soro que tem com a vacina, né, antirrábica. É uma combinação que ali é uma tentativa mesmo de salvar a pessoa. Então, tomou a mordida, tem que já ir para o hospital, mesmo que você não saiba que o cachorro tem raiva, né, que geralmente a gente pensa que é só o cachorro espumando ali. Aquele cachorro está espumando e vai morrer em 24 horas, 48 horas, no mais tardar. Mas existem casos que não tem aqueles sintomas ali. Então, arranhão de gato, mordida de cachorro, tem que ir no hospital para fazer ali, para o médico dar uma olhada, fazer algum exame, né? Talvez no exame de sangue possa perceber que os anticorpos ali estão acelerando para um certo processo e perceber que realmente a pessoa está com infecção e ali já começar a ministrar os medicamentos. Interessante que no caso da raiva, o Dr. Louis Pasteur, né? Ele não ia aplicar essa injeção no garoto de 9 anos que levou 14 mordidas, né? A mãe do garoto, desesperada, procurou ele
ele não ia aplicar, mas graças a um doutor que eu acompanhava nos trabalhos, né, acompanhava o trabalho dele, fez ele aplicar. Ele não foi uma aplicação só não, teve dias ali aplicando e a criança foi salva, né, da raiva, e por isso hoje nós temos as vacinas, né. E depois de 64 anos, esse jovem ele acabou se suicidando, porque a Alemanha lá na Segunda Guerra, né, por causa da invasão da Alemanha na Segunda Guerra. Isso tudo se passa lá no lado da França, e é sempre bom vocês fazerem esses estudos para ficar por dentro, porque pode acontecer na sua casa um arranhão de gato, uma mordida do gato, uma mordida do cachorro, né? Tem morcego também, tem outros animais que podem transmitir, mas praticamente a gente fica pensando assim, tá erradicada. Cara, sempre vai surgir essas coisas quando não se tem vacinação. As pessoas não falam da vacinação. Cara, às vezes, eu falei no outro vídeo, eu passo na rua e vejo os cachorros sendo vacinados, mas ninguém me avisou. Tô com 3 lá em casa lá que eu não sabia que tinha para que dar vacina, né? Às vezes você tá trabalhando nem sabe, então tem que falar na televisão, época de vacinação, se pudesse ir de casa em casa, porque o cachorro tem que ter vacina anual, pode pegar sinomose, que é uma doença chata, que o cachorro morre, né? E você leva o cachorro no veterinário público, ele só dá um paliativo, o cachorro chega lá todo lascado. Chega lá, ele dá um soro, dá umas vitaminas, né? Quando aquele cachorro tá lá abatido, anêmico, aí chega no hospital, lá, pô, tu vai pensar que vai salvar o cachorro. Se tu levar no particular, vão arrancar teu couro. Vai agir só no teu desespero. Vai perder um dinheiro. Para salvar o cachorro, tu vai perder o dinheiro. De repente nem salva. Aí você leva no público, eles dão aquela vitamina, o cachorro levanta, perfeito. Quando levar para casa, o cachorro volta de novo. Por quê? Porque não deram os medicamentos. Deu a vitamina, levantou o cachorro se animou, mas e a bactéria ali agindo dentro dele? O medicamento faltando, medicamento de 15 dias, de 2 semanas, ali 3 semanas ou até mais, o cachorro não está tomando, ou seja, deu uma levantada no cachorro, o cachorro melhorou, a bactéria veio, bum, de novo nele, o cachorro morre. Às vezes tem a sorte do cachorro se recuperar. Quando eu já fui, né, nesses lugares levar o bicho, quando eu chego lá, tem gente que leva o bicho no colo, as pessoas não têm o dinheiro da passagem. O que estão fazendo com o nosso Brasil, cara? O que estão fazendo com os nossos bichinhos, com a nossa saúde mesmo? Se não cuida do ser humano, não vou cuidar dos bichos. Isso é realidade. Então, se o ser humano está passando por tudo isso, imagina os bichinhos. Então, infelizmente, a gente ainda vai ter que aprender muito a cobrar das autoridades para que se faça um trabalho de verdade. Chega lá com o bicho lá, o bicho vai ser medicado, não vai ficar nessa mentira que eles tentam passar pra gente.